O sindicato traz hoje a palestra sobre a Portaria CAT 24, de 10 de março de 2020. Quem vai proferir a palestra é o delegado Dr. Flávio, delegado do Cefaz Poço de Santo, e a sua equipe. A Portaria CAT 24, ela foi publicada no dia 11 de março de 2020 e a sua importância e relevância é muito grande porque ela está substituindo integralmente a Portaria CAT 59 de 2007. Então, a Portaria CAT 59, ela foi integralmente revogada pela Portaria CAT 24. Ela dispõe sobre os procedimentos relacionados com importação de mercadorias ou bens, né? E devido à importância da publicação dessa portaria, o sindicato traz o seu quadro associativo com a intenção sempre de manter o profissional despachante aduaneiro atualizado, sempre muito bem informado sobre as principais alterações do comércio exterior, e aqui ele terá também a oportunidade de, além de assistir essa palestra, também esclarecer e tirar dúvidas, enfim, que possam surgir, né, com essas alterações propostas através da Portaria CAT 24 de 2020. Então, eu deixo vocês agora com a palestra. Obrigada. Pessoal, bom dia. Nós fizemos, primeiro desculpa porque nós ficamos sem ar-condicionado agora pela manhã. Quando ele foi ligar para aquecer, para refrescar o ambiente, deu um pulo para isso. Então nós vamos ter que suportar um pouquinho sem ar-condicionado. Em segundo, estou aqui como vice-presidente, pois eu sou o vice. O nosso presidente está em viagem ao Rio de Janeiro sobre um assunto que interessa a comunidade, e amanhã ele deverá trazer notícias. E terceiro, nós fizemos essa convocação meio que urgente, o horário também, né, um horário meio diferenciado dos nossos hábitos de reunião de assembleia, em virtude de compromissos que as autoridades aqui da delegacia têm na sequência. E essa portaria também tem entrado em vigor ontem. Como eles se dispuseram a desmembrar ela e tirar a dúvida dos senhores, então daí a urgência da colocação agora. Então eu vou passar a bola para o nosso inspetor, o delegado, inspetor aqui do ICMS, que vai se falar. Ele apresenta a equipe que fará a apresentação. Após a apresentação, eles vão fazer um trabalho sucinto e vai passar para os senhores para as perguntas que forem cabidas. Hoje, a intenção é falar sobre a portaria, não fugir. Acredito que depois, né, eles não falaram, não combinamos nada, mas eles estão ali para dúvidas futuras, caso tenham outro assunto além da portaria CAT. Então, ok? Vou passar a palavra para o nosso inspetor, né? Delegado Flávio. Alô? Não. Bom dia. Alguns de vocês eu já conheço, aqueles que eu não conheço. Meu nome é Flávio Werneck Ribeiro de Sampaio, eu sou o delegado regional tributário do Litoral, respondo pelo ICMS, PVA e TCMD aqui na Baixada Santista. Trabalho aqui na região há 28 anos, por isso que a gente conhece bastante gente aqui. E desde que assumi essa função de delegado regional tributário em junho de 2017. Como a gente, pelo fato de a gente já trabalhar aqui há 20 e tantos anos, 28 anos, a gente já conhece o Bution de longa data. E uma das primeiras decisões tomadas por nós foi estreitar relações para que a gente reduzisse os ruídos que a gente tinha na relação das importações, notadamente dos trabalhos desenvolvidos pelos senhores. Pelo feedback que a gente tem tido, porque a gente faz isso constantemente, as
situação está muito melhor do que antes. Antes vocês eram atendidos por 2 fiscais, hoje vocês têm uma equipe de 9 e já começa apresentando 2 deles. Esse aqui é o Rafael, é o inspetor do Comex, trabalha exclusivamente, é um inspetor que trabalha exclusivamente nessa área. E o Roger, que está no nosso lado aqui direito, é o nosso chefe do NSE 3 Comex, que é onde são analisadas toda a documentação que vocês entregam. Então, eu trouxe eles porque o Roger vai fazer depois uma explanação sobre essa portaria CAT 24/2020. Ela foi aprovada, né, publicada no dia 10, no Diário Oficial, então ela está 2 dias vigorando. A gente prefere fazer assim meio que de afogadilho, meio rápido, e para explicar para vocês o mínimo que a gente pode falar sobre ela, explicar que a anterior, que é 59 de 2007, ela foi totalmente revogada, entendeu? Ela foi substituída por essa, então vocês precisam examinar a portaria CAT 24 e 20 e passar a fazer a documentação baseada na nova portaria e não na antiga. Algumas coisas mudaram, bastante coisas mudaram, algumas coisas mudaram bastante para nós, outras para vocês, até para facilitar. Não sei se vocês repararam, mas está sendo entregue um documento desse tipo aqui, ó, está sendo colocado na pasta de vocês. As pastas que foram entregues de ontem para hoje, está sendo colocado esse aviso aqui, que fala da portaria 24/20, que fala da revogação da 59 e falam de 2 principais alterações que afetam diretamente o trabalho de vocês, tá? Então isso está sendo entregue dentro da pasta, mas se vocês precisarem depois, a gente tem como falar com o Tião, tem como falar com o Tião falar com a gente entrega mais um bocado para vocês. Mas esses são os principais motivos, as principais alterações, mas de qualquer maneira, de uma maneira rápida, o mais rápido possível, tendo em vista que os senhores também precisam trabalhar. O Roger, que está aqui do lado, vai fazer a explanação sobre a portaria e vai explicar para vocês mais informações a respeito dela. E depois a gente abre para perguntas sobre a portaria, para que a gente possa dirimir até mais algumas dúvidas. Então, para a gente não perder muito tempo, eu já vou passar a palavra para o Roger, e o Roger já começa a explanar sobre a portaria. Obrigado a todos pela presença. Peço um pouco de paciência para os senhores, porque se ela é nova para vocês, a portaria é para nós também, tá? A gente não recebe minuta de documento, de portaria, de legislação antes para a gente estudar, para depois dela ser publicada não, entendeu? A gente tem conhecimento da portaria do mesmo tempo que os senhores têm, na mesma hora. Então a gente se vocês estão recebendo as primeiras informações hoje, a gente está um dia adiantado porque o Roger e o Rafael estão estudando elas desde ontem. Tá bom, gente? Peço um pouco de paciência com a gente está fazendo o melhor possível e a gente vai continuar fazendo o melhor para atender os senhores da melhor maneira. Obrigado. Só vou dar uma palavrinha agora para o Flávio, que a origem dessa portaria é um trabalho que nós iniciamos, o Sindicato da Diretoria, junto ao Flávio, logo que ele assumiu e ele prometeu que ia se empenhar. Então a gente acredita, ainda não tem o histórico completo de uma melhora para nós. Já deu para perceber. Sim. Opa. Senta aqui, ó. Senta aqui que eu sento. Fica mais fácil. Quem é que vai ficar no comando para mudar as palavras? Você mesmo? Bom dia a todos. Como o Flávio disse, o meu nome é Roger, eu trabalho aqui na Secretaria da Fazenda de São Paulo desde 2010 e desde então eu fiquei com importação. Fiquei 3 anos fora, trabalhando com auditoria. Por convite do Flávio e do Rafa, voltei em 2018. E um dos motivos da volta, um dos motivos para a volta foi justamente a implementação e implantação dessa portaria que visava facilitar o trabalho de vocês,
desburocratizar e também tornar o nosso trabalho um pouco mais elaborado, vamos dizer assim. Então, essa portaria é um sonho nosso, antigo, eu acho que de vocês também, por vários motivos, né? O principal deles é que a gente não fizesse mais a análise de importações para outro estado. Então, a empresa de Minas Gerais, por estar utilizando o Porto de Santos, tinha que receber o visto nosso aqui. Então, por ser uma exigência da portaria antiga, nós fazíamos essa análise. Mas com a portaria 24 de 2020, isso acabou. Então, é mais um bate-papo, uma elucidação de alguns pontos principais. Então, vou tentar ser bem rápido para poupar o tempo dos senhores. Então, a portaria 24 substituiu a 59 e se adequou ao convênio 85 de 2009, que era um pleito que eu ouvia dos senhores desde 2010. Aqui são alguns pontos principais, só para eu não me perder aqui, na verdade, né? Então, houve a reestruturação dos setores que analisam as importações de São Paulo, com a criação do NSC3 Comex, que é aqui em Santos. Tem o pessoal do Posto Fiscal de Guarulhos, responsável pela análise naquela região, e o pessoal de Campinas, responsável por Viracopos. Então, esses três setores, que já efetuava 81% das análises do Estado, e aí agora só ficarão concentradas, né, nesses setores esse tipo de análise. Então, facilita, porque às vezes os senhores faziam algum processo em alguma DRT do interior, um posto fiscal do interior, e talvez o colega que analisasse não tivesse tanta prática quanto a gente tem aqui. Não que a gente saiba mais, mas é só a questão da prática realmente. Houve a análise, uma diferença na alteração em relação à análise do artigo 3856 do anexo 1. Aqui em Santos não tem muito, mas pelo interior é bastante comum. Uma das principais alterações, então, a alteração do procedimento em virtude da implantação do módulo de análise do PCCE. Então, muitos dos senhores já vinham usando, alguns dos senhores não estavam usando por liberalidade, mas agora vai ser obrigatório. Então, a gente já vem colocando um aviso nas pastas há pelo menos 6 meses. Então, quando há exoneração integral de todas as adições da DI e exige uma análise da Secretaria da Fazenda, então não é o caso de visto eletrônico, por exemplo. Então, quem tem o visto eletrônico automático não entra pelo PCCE, mas aquele caso de insumo agropecuário que precisa de uma análise para verificar o produto. Nesse caso, a gente não analisa mais via pasta, tem que ser via PCCE. O ponto da necessidade da adequação da portaria ao protocolo 36 de 2011, que juntamente com o convênio ICMS 85 tirava vamos dizer assim, a necessidade da nossa análise de importação de importadores de outros estados que desembaraçassem São Paulo. E regime especial eu vou passar bem por alto, porque é mais uma questão talvez para advogados ou para o próprio importador, não tanto no dia a dia aqui para a gente. Então, como que funcionava antes e como que vai funcionar. Então, os três setores responsáveis, o Posto Fiscal de Campinas, de Guarulhos, e a gente aqui em Santos com o NS3 Comex. Então, os combustíveis que eram em São Paulo, por enquanto, vão continuar, mas está passando para a gente, então é uma mudança gradual, para que não haja nenhum problema de descontinuamento de análise e provoque uma demora nessas liberações. O leilão, não sei se aqui tem alguém que trabalha com leilão também, mas o leilão antigamente era apresentado em qualquer posto fiscal. Então, a partir de agora, o leilão ele tem que ser apresentado onde ocorreu o leilão. Então, por exemplo, o leilão da alfândega tem que ser apresentado aqui no posto fiscal de Santos ou do arrematante paulista. Então, no caso, se a empresa é lá de Sorocaba, ele pode apresentar, e for realizado o leilão aqui na alfândega em São Paulo, ele pode apresentar ou aqui ou em Sorocaba. Então,
partindo para o PCCE. Então, por enquanto, o PCCE ele só admite um tipo de apresentação. Então, é quando tem exoneração de todas as adições. Então, se tem 5 adições, as 5 adições têm que ser exoneradas. E que não haja o vício eletrônico. Então, que haja uma necessidade de análise por parte do fisco. Então, a empresa que tem visto eletrônico, seja por regime especial ou por qualquer outro motivo, ele faz pelo Syscomex Web, como vocês já viram fazendo, vai ter o vício eletrônico e não precisa apresentar no posto fiscal em qualquer lugar, mantém do jeito que é. Agora, quando tem a exoneração e a necessidade de análise, obrigatoriamente é via PCCE. E aí eu vou para as exceções. Então, quando é um caso de pagamento suficiente, então diferença de alíquota, ou quando tem uma adição exonerada, uma adição com recolhimento e exija uma análise, vocês podem apresentar aqui, no caso aqui em Santos, quando for de qualquer lugar do estado, menos Guarulhos e Viracopos, que tem que ser apresentado lá, ou quando for desembaraçado em outro local do Brasil. Então, o que acontecia muitas vezes, tinha até um certo probleminha em relação a isso, quando uma empresa de Sorocaba desembaraçava vamos supor, no Rio Grande do Sul, era apresentada aqui e a gente devolvia, porque não fazia parte da nossa competência. Então, a partir de agora, o NS3 tem competência para analisar de todo o estado, menos Viracopos e Guarulhos, e quando é desembaraçado, em outro estado, e isso de importadores paulistas. Então, agora, nossa competência está na portaria, apresentou, a gente vai ter que fazer análise. Então, qual que é a exceção a essa regra de apresentação para a gente? Então, no caso do importador, desembarasse lá em Sorocaba e tenha diferença de recolhimento, ou tenha uma adição exonerada e recolhimento e precise de análise, ele pode continuar apresentando lá no posto fiscal de Sorocaba. Então, como ainda o PCCE ele não abrange todos os tipos de importação, então seja exonerado, tributado ou misto, então a gente, por enquanto, está com essa exceção. A partir do momento que for implementado o PCCE para todo tipo de importação, exonerado, tributado ou misto, aí fica só via o PCCE e os postos fiscais que não sejam esses 3 não realizarão mais a análise. Mas, de qualquer forma, hoje já pode apresentar aqui, nesse tipo de caso, que antigamente não poderia. Isso aqui é só um detalhe, né? Porque antigamente tinha alguns documentos na portaria 59 que a gente estava lá previsto, mas a gente nem olhava praticamente. Então, por exemplo, o cadastro da empresa com o importador paulista no cadastro do ICMS. Então, foi desnecessário, a gente retirou esse tipo de documentação e acrescentou alguns novos, além de manter aquele item em que a gente pode pedir algum outro documento, alguma outra informação que se faça necessária para a gente continuar a análise. Imputação do módulo e análise da GLM e exoneração do portão único do comércio exterior. Então, esses slides aqui, para ser sincero, a gente fez de ontem para hoje, então eles não podem conter algum erro, né? Pode conter um erro, porque a gente está fazendo de ontem para hoje, está fazendo uma explicação para o próprio pessoal da fazenda, uma explicação para os despachantes, e a gente ainda está conversando com o Recife. Então, nessa correria, às vezes pode ter algum erro. Ao longo das semanas, a gente vai conversando e vai melhorando as informações. Então, antigamente, tinha que ser apresentado via pasta, né, com 3 vias da GLM, CI, DI, nota fiscal de entrada, BL, invoice e procuração. Então, no PCCE, anexa uma via lá da GLM de forma eletrônica no PCCE mesmo, mais a documentação que vocês já apresentaram para a Receita Federal, mais alguma documentação que não tenha sido apresentada, vocês juntam lá no processo de vocês. Então, acaba a necessidade de ter que entregar a documentação no papel lá no posto fiscal. Vocês podem fazer tudo de forma eletrônica. E o deferimento, indeferimento ou exigência de documento vai ser pelo sistema mesmo. Então, muitos dos senhores já perceberam que quem utiliza o PCCE tem a carga liberada de forma muito mais rápida. Então, por conta da pasta, do funcionamento burocrático mesmo, a gente esse é o principal ponto nosso lá, da isonomia, da igualdade entre os importadores e despachantes. A gente
tenta nem olhar muito para isso, justamente para manter a neutralidade em relação a isso. Então, como a gente não teria forma de liberar mais rápido, tem o prazo que vocês conhecem de pasta, mas o PCCA a gente já vem há pelo menos 6 meses, o que entra até 4h30 num dia sai no mesmo dia. Então a análise às vezes é em horas, às vezes minutos, depende do dia, depende da nossa disponibilidade também com colegas, que a gente tem outros trabalhos a realizar. Aqui tem algumas especificidades que o recinto alfandegado não precisa mais reter, no caso, quando for entrada via PCCE, não precisa mais reter a GLME, porque ele vai ter no sistema. Tá, esse aqui é um ponto importante, porque muitos dos senhores fazem a importação, trabalham para importadores de outros estados, então a nossa portaria antiga exigia que a gente fizesse análise da GLME de outros estados. Então, a partir de agora, isso não existe mais. Então, era uma portaria baseada no convênio antigo, a gente se adequou ao convênio IPT5 de 2009. Então, a partir de hoje, a mercadoria importada, vamos supor, o importador do Rio Grande do Sul, ele tem o visto eletrônico ou a guia avisada pelo importador, pelo fisco do Rio Grande do Sul. Ele vai apresentar no recinto alfandegado, o recinto alfandegado tem que liberar. Então, algumas secretarias da Fazenda têm um sisteminha igual ao nosso lá, do recinto alfandegado. Então, pode acontecer de no começo dar algum problema, porque o recinto alfandegado vai entrar no sistema e o recinto daqui não está cadastrado, vamos supor, no sistema da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Mas aí a gente não tem muito o que fazer, por quê? Porque tanto a portaria quanto o convênio diz claramente que a responsabilidade por liberar isso é do fisco do importador. Então a gente já não tem mais, a gente pode auxiliar conversando com o recinto alfandegado, informando sobre a portaria, informando sobre o que aconteceu, entregando esse informativo que a gente fez, mas a partir de agora, então muitos dos senhores já fazem a importação, acho que ocorre muito no estado de Minas, que o importador faz via PCCE, o fiscal de Minas libera via PCCE, e aí é só isso, o recinto alfandegado vai lá, consulta isso, está resolvido. Tem até um caso, aconteceu de ontem para hoje, que o importador de Minas, o importador foi retirar a mercadoria e porque ele tinha gerado a GLME no nosso sistema, no sistema de São Paulo, ficava aquela pendência. Então, basta os senhores irem lá, cancelarem e inibirem, né? Não sei por que colocaram inibirem, pagar era mais fácil, né? Inibirem a guia, o nosso sistema vai ficar zerado, como se aquela DI não existisse, e aí o recinto vai liberar a mercadoria. Um ponto que a gente colocou expressamente agora, então quando a importação é por conta e ordem de adquirente paulista, a GARI ou a GLME tem que ser emitida para o importador paulista. Então isso está expresso agora na portaria. Vou avançar um pouquinho para falar sobre isso. Aqui. Então, lá no artigo 2º, parágrafo 4, está falando, se tratando de operações de importação por conta e ordem de terceiros adquirentes paulistas, a guia de arrecadação deverá indicar o pagamento, ou no caso se for GLME, tem que estar no nome do importador paulista. Então, caso o destino físico da mercadoria seja São Paulo, tem que ser feito para o adquirente paulista. Isso já era, vamos dizer, de forma tácita, agora está de forma expressa. Bom, aqui relacionado ao regime especial, talvez, eu não sei se alguns dos senhores também façam a entrada com pedido de regime especial para os importadores para o qual vocês prestam serviço, mas em resumo, agora a análise é feita com base em critério objetivo. Então antes a gente já seguia esses critérios objetivos, só que não era expresso na lei. Então agora existem 3 critérios, que é o desembarque, o desembaraço, tem que ser em São Paulo, tem que ter usado o credor continuado e a não existência do similar nacional. Então, se o importador tem um regime especial em relação à importação de matéria-prima, ele tem que
ter esses 3 requisitos. Aí, dada a entrada no processo fiscal de vinculação deles e vai ser feita a análise.